iniciar. O que é o capitalismo? O capitalismo é um modelo econômico. É um dos modelos econômicos mais antigos da história da humanidade. De maneira escrita, há registros desde o século XV. Mas quando a gente aprofunda a discussão, descobrimos que ele é muito mais antigo, muito anterior ao século XV, já se fazia o capitalismo. Então, o capitalismo é um modelo econômico. O capitalismo ele tem várias características específicas. A primeira característica específica do capitalismo: propriedade privada. No capitalismo existe a propriedade privada dos meios de produção. O meio de produção é o meio que um ser humano ou um grupo de seres humanos utilizam para produzir um produto. Exemplo: fábricas, empresas. A segunda característica do capitalismo é a existência de divisão de classes sociais. No capitalismo, você tem a existência dos donos dos meios de produção e a existência de pessoas que têm a força de trabalho. Exemplo: capitalismo, você tem a existência do patrão e do funcionário, do empregador e do empregado. Mais um exemplo: existe uma fábrica X que produz canetas. A fábrica X que produz canetas tem um dono. A fábrica X que produz canetas também tem um funcionário que recebe um salário para trabalhar nessa fábrica e produzir canetas. O capitalismo ele tem uma terceira característica específica, que é a desigualdade social. A existência da desigualdade social. No capitalismo, você tem a existência da burguesia. Para quem não sabe, a burguesia é o patrão, é o dono do meio de produção, é o dono da fábrica X que produz canetas. No capitalismo, você também tem a existência do proletariado. Para quem não sabe, o proletariado é o funcionário da empresa X que produz canetas. O burguês, patrão, empregador, dono da fábrica X que produz canetas, mantém a fábrica em funcionamento para produzir canetas e vender canetas. O proletariado, o funcionário, o empregado, vende sua força de trabalho, vende a sua mão de obra para trabalhar nessa fábrica X e produzir canetas. O capitalismo avançou, se desenvolveu com o passar dos séculos e dos anos, se aprimorou, se sofisticou. E dentro do capitalismo do século XXI, as classes sociais avançaram, surgiram novas classes sociais. Então, hoje em dia, já se aceita que existe trilionário, as pessoas que alcançaram 1 trilhão de dólares. No Brasil, seria a pessoa que alcançou 1 trilhão de reais. Você tem a existência do bilionário, que é a pessoa que alcançou 1 bilhão de dólares, e no Brasil, 1 bilhão de reais. Você tem a existência do milionário, pessoa que alcançou 1 bilhão de dólares, no Brasil, 1 bilhão de reais. Você tem a existência da classe média alta, você tem a existência da classe média alta, da classe média média, da classe média baixa e a existência da classe baixa.
Então, o desenvolvimento do capitalismo, que no passado você tinha pouquíssimas classes sociais, que se resumia a burgueses e proletariado, hoje em dia isso evoluiu. Existem várias classes sociais. Não se resume somente a duas, como era nos séculos passados. Então, vou dar um exemplo para ficar bem fixo o que eu estou falando aqui. Ainda sob a fábrica X que produz canetas, você tem o burguês, representado pelo patrão, representado pelo empregador, representado pelo dono da fábrica, que fatura 10 milhões de reais produzindo e comercializando canetas. Nessa mesma fábrica X, que produz canetas, você tem um gerente de produção que fiscaliza o trabalho de todos os funcionários que produzem caneta. Esse gerente de produção, ele já ganha 10 mil reais por mês. E ainda nessa fábrica X que produz canetas, você tem um funcionário que produz a caneta e recebe 1.000 reais por mês. Só nesse exemplo, você tem três classes sociais aí. Você tem o milionário, que é o dono da fábrica. Você tem o classe média, média, que é o gerente de produção. E você tem a classe baixa, que é o funcionário. Avançando ainda, o capitalismo ele tem mais uma característica específica. O capitalismo ele tem o mercado livre, ele tem a livre concorrência. O que significa isso? No capitalismo, a economia é livre. No capitalismo, o Estado não direciona o mercado. O Estado não dinamiza o mercado. O Estado não determina o que será produzido, a quantidade que será produzida e o valor que tal produto será comercializado. O capitalismo, quem regula a economia, é a lei da oferta e da procura. No capitalismo, a lei da oferta e da procura, ela rege a economia. Ela determina o que será produzido. Ela determina a quantidade que será produzida. Ela determina o valor que tal produto será comercializado. Para quem não sabe, oferta significa produção. Oferta significa produção. Procura significa consumo. Procura significa consumo. Mais um exemplo. A fábrica X possui muitas canetas e ninguém está consumindo essas canetas. O que vai acontecer? A fábrica, para evitar maiores prejuízos, já que ela produziu muitas canetas e possui um estoque de muitas canetas produzidas que não foram vendidas, ela diminui o valor da caneta. E a sociedade, neste caso, passa a consumir essa caneta e a comprá-la. Lei da oferta e procura. Um outro exemplo de lei da oferta e da procura. Todo mundo quer comprar a caneta produzida na fábrica X. Ou seja, a procura, o consumo está muito alto, porque está todo mundo consumindo, está todo mundo comprando, está todo mundo adquirindo a caneta produzida na fábrica X. Neste caso, o valor dessa caneta vai aumentar.
ela foi valorizada pela sociedade, ela foi valorizada pelos consumidores. O capitalismo, ele também é, pode ser implantado, praticado em todos os países, em qualquer forma de Estado. Um país pode ter o Estado máximo e ter capitalismo. Um país pode ter o Estado médio e ter o capitalismo. Um país pode ter o Estado mínimo e também ter capitalismo. Então é lenda quando alguns profissionais da mídia e até da política falam que capitalismo é sinônimo de Estado mínimo. Não é. Isso é lenda, isso é mito, isso é mentira. O capitalismo ele pode ser praticado em qualquer forma de Estado. Um país que tem o Estado máximo é um país que o Estado administra a saúde, a educação, a segurança pública, infraestrutura, saneamento básico. Esse Estado possui estatais, empresas públicas, mas ele pode ter capitalismo. Ele pode ter capitalismo. Então, o capitalismo é um modelo econômico que permite a existência da propriedade privada. O capitalismo é um modelo econômico que permite que a lei da oferta e da procura regule a economia. O capitalismo permite a existência de divisão de classes e de desigualdade social. Então, num país que possui o Estado máximo, que o governo é forte, que o Estado é forte, mas que existem ricos, classe média e pobre, ele tem capitalismo. O Estado máximo, que o governo administra os serviços públicos, administra estatais, mas existe desigualdade social, ele tem capitalismo. O Estado em que o governo administra as estatais, as empresas públicas. O Estado que administra os serviços públicos, mas que possui iniciativa privada, propriedade privada, ele tem capitalismo. Ele exerce o capitalismo. Avançando. O capitalismo ele tem mais uma característica específica. O lucro. O, o único objetivo do capitalismo do passado e de hoje é o mesmo objetivo. Lucro, lucro, lucro. A fábrica X só foi criada por seu dono, não foi para gerar emprego, recolher impostos, fortalecer o Estado. Não. O dono da fábrica X criou a fábrica X, investiu na sua criação, investe na sua manutenção e desenvolvimento para produzir canetas para poder ter lucro. Lucro. Agora, não é porque um empresário burguês, o capitalista, cria uma fábrica, desenvolve uma fábrica para produzir um produto específico e vender e ter lucro, que ele é mau. Não é isso que eu estou dizendo. Porque por mais que o intuito do burguês, dono da fábrica, do empresário, é produzir, ter lucro, investir para ter o retorno investido duplicado, triplicado, não quer dizer que ele seja totalmente mau. Porque o capitalismo produz efeitos positivos e negativos na sociedade. Vou dar um exemplo. Uma empresa é uma atividade econômica organizada. O que significa isso? Ela possui quatro fatores da economia. Ela possui matéria-prima, força de trabalho, tecnologia e capital. A matéria-prima se usa
se pega da natureza para produzir alguma coisa. A força de trabalho é a mão de obra, são os funcionários, os empregados, que vão trabalhar na produção. A tecnologia é a aparelhagem, os instrumentos utilizados na produção. O capital é o que compra a matéria-prima, é o que paga o salário do empregado, é o que compra os instrumentos e aparelhagens utilizadas na produção. Capital é o dinheiro do empresário, do burguês, do capitalista. Faz tudo surgir e acontecer. Então, quando o dono da fábrica X, que produz canetas, ele aumenta o seu lucro, vem produzindo e vendendo cada vez mais canetas, esse efeito é bom para todo mundo. Por quê? Porque o dono, o empresário, vai ficar mais rico. A empresa aumentando sua produção e abrindo novas filiais, novas fábricas, vai gerar mais emprego para a população. O país que gera muito emprego para seu povo é um país que tem menos pobreza e menos miséria, porque são mais pessoas trabalhando e ganhando seu dinheiro. Ganhando seu dinheiro e consumindo. Então você diminui a pobreza, você diminui a miséria e ainda diminui a violência. Essa fábrica X também é muito boa para o Estado, porque quanto mais ela produz caneta, quanto mais ela vende caneta, quanto mais ela abre novas fábricas e novas filiais dessa fábrica, mais impostos ela recolhe para o Estado, fazendo com que o Estado tenha mais dinheiro dos impostos e que o governo possa aplicar esse dinheiro na prestação de serviços públicos de qualidade, como a saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura, o saneamento básico. Então, quando uma empresa surge, por mais que o único intuito do dono dessa empresa seja lucro, ganhar dinheiro, por mais que seja um intuito individualista, ele produz coisas boas, indiretamente. Geração de emprego, arrecadamento de impostos, recolhimento de impostos, fortalecimento do Estado. Agora, o capitalismo, ele produz também outros efeitos positivos. Então, por exemplo, quando o mundo vivenciou a pandemia, uma coisa horrível, e ceifou a vida de milhares de pessoas no planeta, as empresas que fazem parte da indústria farmacêutica começaram a investir em ciência, em tecnologia, para poder produzir uma vacina inovadora que ajudasse a humanidade a combater a pandemia. Então, empresas no mundo inteiro, como na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Rússia, começaram a investir em ciência e tecnologia na sua produção para poder criar uma vacina eficaz contra o vírus. Por mais que o intuito único desses empresários, donos das empresas que fazem parte da indústria farmacêutica, seja criar uma vacina inovadora para aumentar o seu lucro, eles não querem salvar ninguém da doença, eles querem produzir algo novo que seja altamente lucrativo. Por mais que o intuito individualista seja esse, isso contribuiu diretamente e indiretamente no combate à pandemia, salvando milhares de vidas. Tem que ser falado isso aqui. Então, a empresa produtora da vacina lucrou, teve lucros recordes, aumentou sua produção, abriu filiais,
gerou mais empregos diretos e indiretos, pagou mais impostos e ajudou a salvar vidas. Agora,